pessoal, eu sou a Bruna. Bom dia, eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking, onde a gente compartilha histórias inspiradoras, empreendedorismo e muito mais. E hoje, se tem alguém que entende de crescimento, inovação, de empreendedorismo aqui no Brasil, é o nosso convidado de hoje. Ele começou transformando a odontologia com a Oral Unique e hoje, ele tem uma rede de clínicas premium que se espalhou aí por todo o Brasil e está à frente de diversos negócios, espalhou os seus empreendimentos, como a Will Scale, a Liso Laser, a NF Empreendimentos. E hoje a gente vai saber como é que faz para o empreendedor ele sair do zero e construir um império como ele construiu. É tudo que eu quero saber. É isso que eu quero saber também. Então, seja muito bem-vindo, Nadim. Bem-vindo ao GaiaCast. E a gente já começa te perguntando quem é o Nadim, se o Nadim sempre teve essa veia empreendedora, como é que tudo começou. Obrigado pelo convite, só agradecer vocês. Obrigado pela recepção, essa mesa linda aqui. Pô, fiquei até impressionado. Um prazer sempre estar podendo compartilhar um pouquinho essas histórias. E fiquem, igual eu falei para vocês no começo, fiquem abertos a perguntarem o que quiser. Essa veia empreendedora, sim, tá comigo desde criança. Igual nós estávamos comentando antes, com 13 anos de idade, minha mãe fazia juju, ou geladinho, cada um chama um saquinho com quisuco na época, nem sei se tem quisuco hoje. Não, acho que hoje é tangue. É tangue. E ela fazia em casa, congelava, e nós gostávamos bastante, eu e meus irmãos. Tenho 2 irmãos, um hoje tem 42 e um de 28. E na época tive a ideia de pôr na caixinha de isopor e ir pro campo da cidade. Eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes e tinha jogo de futebol todo final de semana, sábado e domingo. E eu pus isso no campo, na caixinha de isopor e fui vender. E para quem é de cidade pequena, olha o empreendedor falando, né? Quem é de cidade pequena sabe que se tem o fiado. Se eu fosse lá e cobrava para vender, na hora vendia pouquíssimo. Se eu vendesse fiado, anotasse na cadernetinha, cobrar na praça à noite, eu vendia bastante. Então eu anotava na cadernetinha e vendia, e eu acho que essa veia, lógico que não era uma forma consciente de empreender, mas essa veia de empreendedorismo está comigo desde criança. E seus pais deixavam tranquilamente você fazer isso? 13 anos, vai lá, meu pai era vira, comerciante, vamos. né? Meu pai tinha, na época, hoje nem existe mais, na época tinha locadora. Meu pai tinha uma locadora de vídeo na época, então com aqueles joguinhos de PlayStation que tinham na loja, nem era PlayStation na época era na Nintendo ainda. Uhum. Então, meu pai era comerciante, então essa veia comerciante já estava dentro de casa já. Sabe? Então era um orgulho para ele, né? Ver Eu o acho filho. que quem é empresário e tem filhos, de maneira geral, deixa o filho muito mais solto, né? Eu noto, assim, os filhos do empresário, como que eles são mais desenrolados, mais soltos, e o pai deixa fazer o que quer, e vai pra frente, e não tem muito essa questão de prender, né? Não tem aquela coisa assim, tipo, proteger. Eu acho que o pai empresário meio que já deixa o filho na banguela já, assim, mais cedo, né? Sabe que é quebrando a cara que se faz a vida. Mas meu pai era comerciante, não era empresário, não. Essa cidade pequena, você não tem muita noção de empresário, você não tem muita a noção de, cidade de 10 mil habitantes é praticamente dependendo de uma prefeitura, sabe? Sim. E eu vou fazer odontologia exatamente por isso, porque ali eu olhava quem que era as referências na cidade. Eu queria ser bem sucedido, eu passava bastante dificuldade em casa, era dentista e médico que você via, ou o fazendeiro, porque não tem grandes comércios, todo mundo depende da prefeitura, a cidade gira muito em volta da prefeitura. E eu fui fazer odontologia exatamente querendo ser bem sucedido, porque é o que eu via que dava pra ser ali, sabe? E é isso que a gente também quer saber, como que foi essa transição entre aquele adolescente que vendia o geladinho, o jovem que foi pra faculdade, e aí já o empresário que iniciou abrindo a Oral Unique. O que aconteceu nesse meio tempo? Como foi esse início? E quanto tempo que você demorou entre operar como dentista, atuando como dentista especificamente no operacional, e abrir a sua primeira clínica como empresário? Qual que foi esse time? Quanto tempo levou entre uma coisa e outra? Certo, eu vou procurar levar uns 10 minutos para contar. Se eu for contar inteiro, eu vou ficar 1 hora aqui contando para vocês. Mas vamos lá, na época, depois que eu
comecei a vender juju, né? Eu comecei a fazer eventos na minha cidade, fazia festa mesmo. Cidade grande, a pessoa fala promoter, né? Cidade pequena é fazer festa mesmo. Então eu fazia uma festa no Natal, que era uma festa open bar. Eu fazia um baile do Havaí, eu fazia festa no Carnaval. Em resumo, eu comecei a fazer alguns eventos na minha cidade. Isso foi muito bom para me desenvolver. Porque, pô, você tem que pegar patrocínio, você não tem dinheiro para comprar bebida, aí você tem que pegar bebida consignada, você tem que... Pô, é como você começar um pequeno comércio mesmo, sabe? Tem que desenrolar. Desenrolar. E até quando eu entrei na faculdade, entrei com 19 para 20 anos na faculdade, eu só fazia isso, fazia eventos na minha cidade. E quando eu entro na faculdade, a situação em casa era bem complicada. Meu pai, na época, estava com o nome sujo, minha mãe também com o nome sujo na época. E meu pai não tinha dinheiro para fazer minha matrícula na faculdade. Meu pai foi lá para fazer minha matrícula na faculdade e ele deu 2 cheques predatados meus. Barretos é uma fundação educacional, não é uma faculdade particular, também não é uma faculdade federal, é uma faculdade que a mensalidade era praticamente 50% do valor de uma particular. E assim ele fez minha matrícula na faculdade e os cheques voltaram, ele não teve dinheiro para pagar os cheques da minha matrícula na faculdade. Aí ele achou que o irmão dele ia ajudar ele, oferecer alguma coisa como moradia, mas na realidade foi tudo ao contrário, até achando que ele não ia dar conta de me formar. E naquela época eu fui morar com um tio meu, primo do meu pai, em Barretos. E esse primeiro ano de faculdade foi bem difícil. Eu não tinha dinheiro para comprar um material odontológico, só que meu avô era um dentista que tinha aposentado uns 8 anos, parado com o consultório dele. Olha. E aí eu fui lá no consultório do meu avô, levei um aluno da faculdade, vamos lá pegar todo o instrumental do meu avô para eu poder estudar. Odontologia, o material é muito caro. E aí nós fizemos assim. Aqui vai ser raiz mesmo, vamos pegar o material raiz e ver o que vai fazer. Exatamente isso. E aí eu peguei o material do meu avô para estudar, comprei só a parte de consumível. Nesse primeiro ano, no primeiro ano de faculdade, meu pai conseguiu uma bolsa de 70% da faculdade, então já ajudou bastante. Mas passou o primeiro ano inteiro de faculdade, eu passei sem pagar a matrícula e não paguei nenhuma uma parcela da faculdade. Estudei um ano de graça e para fazer a matrícula por segundo ano. Foi extremamente difícil, não tinha dinheiro para pagar para fazer a matrícula. E a história é bem longa, mas resumindo, depois de muita choradeira, o reitor da faculdade fez em 8 notas promissórias para que eu conseguisse estudar o segundo ano. Eu com o nome sujo, meu pai com o nome sujo, minha mãe com o nome sujo, sem R$1, e ele nos fez a matrícula para o segundo ano. E nessa meio da história aí, acontece uma fatalidade, meu avô vem a falecer no meio do meu segundo ano de faculdade. E aí meu pai recebe 1/3 da casa do meu avô, os outros 2/3 foram para os irmãos deles, 1/3 de um Versalhes e 1/3 de um seguro que o meu avô tinha. E com esse dinheiro meu pai consegue colocar a minha faculdade em dia para que eu pudesse estudar até o final de 2004, que é quando eu me formo. E quando eu me formo, a primeira oportunidade que me aparece é trabalhar em Angra dos Reis para ganhar R$1.200 e mais moradia. Eu monto no ônibus e eu vou parar em Angra dos Reis para trabalhar numa clínica odontológica popular. Quando eu chego em Angra, tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que era uma clínica totalmente desorganizada, não tinha um CNPJ, os colaboradores nenhum eram registrados. Eu fui morar em Morro porque eu ganhava moradia, mas e lá a moradia que ele me deu foi no Morro. Eu passava dentro de 2 casas para chegar dentro da minha casa não tinha nem janela. Mas talvez contando aqui é dificuldade, e para mim na época não era dificuldade nenhuma, eu tava começando minha vida, não tinha, como a gente fala no interior, não tinha um passarinho para dar água, não tinha ninguém para sustentar. Aventura. E tava tudo certo, Tava tudo ótimo. E eu começo a minha vida assim. Com 3 meses eu passo a ganhar 25% de comissão. Aí tava ganhando mais uns R$2.500. E depois passo a ganhar uns R$3.000. E depois o gerente da clínica vai embora. E eu passo a ganhar mais 2% de comissão. E eu falei a história ali que a clínica tinha a parte boa, a parte ruim. A parte boa é que a clínica era extremamente movimentada. Eu fui trabalhar numa clínica odontológica popular. Ela era montada no centro da cidade e cobrava barato e lotada de paciente. Mas lotada assim, o dia inteiro. Então, como eu ganhava comissão, comia de marmita ali no meio-dia, ia juntando meu dinheiro. Juntei R$13.000, eu lembro na época, meu pai me liga, fala, porra, me ajuda aí que eu não tô conseguindo pagar a faculdade do teu irmão, tenho que sustentar, tal, mandei pro meu pai. E ali eu trabalho por mais 1 ano e meio,
por mais 8 meses, eu trabalhei até o meio de 2005, e eu me espelhava muito no Dadá. O Dadá era um protético na época e ele tinha 6 clínicas populares. Falei, cara, quero fazer o que esse cara tá fazendo aqui nessa região. Tinha em Angra, tinha Ubatuba, Caraguatatuba. Quero fazer o que ele tá fazendo aqui. E eu chego no Dadá e falo, Dadá, vamos montar esse negócio de sócio em algum lugar. Quanto que fica para montar? Eu falo, fica em torno de uns 65 mil reais para a clínica completa, né? Então tá, a minha parte vai dar mais ou menos 32 mil reais, eu tenho 16 mil, eu vou te dar 16 mil, e os outros 16 eu compro o material parcelado em 8 parcelas, pode ser? No cheque. Ele falou, pode, lógico, vamos. E aonde? Ele falou, cara, eu falei, se mandar pra China eu vou, quero começar minha vida. E eu começar minha vida, eu quero começar em qualquer lugar, eu quero fazer umas 5, 6 clínicas igual você tem aqui. E por sorte, Deus iluminou, cada um coloca o que acha, que acreditar. Ele falou, cara, eu tenho um amigo que é de Curitiba que falou que Itajaí é uma cidade muito boa, uma cidade de porto, uma cidade super bacana. Falei, vamos pra lá. De novo, lá eu montei no ônibus, 1.000 quilômetros, fui parar em Angra. Olhei no mapa. Dá pra chegar? Dá pra chegar, consigo. mais 1.000 quilômetros, vou conhecer Itajaí. E quando eu cheguei em Itajaí foi muito bom, porque qual que era a característica clínica odontológica popular? Montada no centro e cobrar barato. O que eu faço? Chego 11 horas da noite, vou andar no centro da cidade e ver se tinha clínica odontológica popular. E não tinha nenhuma clínica odontológica popular. Eu falei, opa, aqui vai ser o lugar. E aí eu olho um ponto assim, aqui na Ercílio Luz, pertinho daqui, em frente ao Santander. Na época era o Unibanco embaixo. Tem um ponto comercial, 4 salas de 50 metros quadrados. Eu falo, é aqui que eu vou montar meu consultório. E eu abro ali, eu volto a trabalhar, o Dadá fica montando. Ali foram 4 salas de 50 metros quadrados. A primeira eu fiz uma recepção, a segunda eu fiz 2 salas de dentista, a terceira eu fiz um laboratório, a quarta eu pus uma cama, fiz um banheiro lá e fui morar dentro da clínica. Isso era que ano, Nadim? Em 2005, no meio de 2005. Nossa. E aí eu começo a trabalhar, dá muito certo no primeiro dia, a clínica cheia. E aí eu clinico até o final de 2006. Não, até o final de 2006. No final de 2006 eu já tenho 4 consultórios populares, com 2 cadeiras, um em Itajaí, um em Brusque, um em São José e um em Joinville. Mas nesse meio tempo, então, eram 3 clínicas que eram suas e você ficava daqui, Itajaí, Joinville, Brusque, correndo de um lado pro outro. Correndo e trabalhando. E ainda fazendo ofício. Exatamente. E em 2006 eu resolvo parar de clinicar. Então eu cliniquei 3 anos. Você tinha perguntado quantos anos. Eu cliniquei 3 anos como dentista mesmo. Executei como dentista. Sim. E no final de 2006 eu resolvo parar para fazer gestão. Porque eu não estava dando conta mais de fazer a gestão dessas unidades e fazer a parte clínica. E eu, nesse meio tempo, eu ligo para meus pais. Meus pais não estavam conseguindo se dar bem lá em Guaraci, no interior de São Paulo. E falei, vem para cá trabalhar comigo. E meu pai veio trabalhar comigo. Minha mãe era professora, minha mãe veio dar aula. E o meu irmão, Fred, que na época tinha 13 anos, veio estudar. E meu outro irmão ficou estudando odontologia lá. E assim eu começo a montar a clínica odontológica popular. E aí eu vou pegando um dentista que trabalha comigo, vou montar de sócio em tal lugar, pego um dentista que se destaca, que se dedica mais, que é bom de vendas, vou montar em tal lugar. E até 2009 eu começo a montar uma rede de clínicas odontológicas, eu vou dando algum tipo de profissionalismo nisso daí, eu vou desenvolver software nessa época. Aí eu vou me desenvolver como gestor também, eu faço MBA em gestão empresarial. Em 2010 ali tem uma virada. Eu gosto muito de escutar as pessoas, chega um baixinho assim pra mim e fala, Nadim, o negócio é montar clínica grande e pôr na televisão. Eu falo, onde você viu isso? Pô, lá em Londrina, o Ivo tem uma clínica com 20 cadeiras, ele faz o merchandising da televisão e a clínica lota. Pô, quero fazer isso. Vamos lá conhecer. O famoso benchmark, né? Que é palavreado mais certo é copiar um negócio do outro. E eu falo, vamos lá copiar esse negócio aí, vamos lá. E eu fui lá. Pô, super legal o esquema dele. E aí eu monto uma clínica com 9 cadeiras em Florianópolis, bem estruturada. E ponho na televisão. Merchandising, ninguém fazia merchandising em Santa Catarina naquela época. De odontologia. Pô, e a clínica enche. No outro dia, tinha fila de gente pra entrar. Ai, que alegria, gente. Aí eu falo, opa, descobrir mais um modelo. Vou começar a montar clínica grande. E eu começo a montar clínicas grandes. Chegou uma época em Santa Catarina, todas as divisórias da Record eram nossa, porque, cara, dava muito certo. Lembro que em Chapecó montei uma clínica de 9 cadeiras.
E esse negócio começa a tomar corpo. E em 2012, eu chego a ter uma rede de 70 clínicas odontológicas popular. Quando eu falo eu tinha vários sócios, né? Eu tinha 25% desse negócio, mais ou menos. E esse negócio cresce de forma desestruturada, porque foi minha escola, eu não tinha R$1 de taxa administrativa, eu fui aprendendo na prática, aprendendo executando, aprendendo... E eu já tinha um sócio que tinha 10 operações, eu tinha outro sócio que tinha 15, então cada um tocava do seu jeito. O único padrão que nós tínhamos era preço e localização. Esse era o padrão que nós carregávamos, o resto era cada um do seu jeito. Eu falo, cara, por mais aqui eu estava satisfeito financeiramente, mas o negócio não me dava mais aquela vontade, aquele tesão de trabalhar, aquela coisa de fazer, sabe? Eu falo, eu quero empreender em outros negócios. Naquela época eu começo a fazer sobradinho e esse negócio deu super certo, é a NF hoje, depois mais pra frente eu conto um pouquinho dela para vocês. Mas eu monto N negócios que deram errado. Eu monto uma empresa distribuidora de material odontológico, eu monto uma empresa de saneamento. Saneamento? Saneamento básico, eu monto 4 óticas. E tem muita lição que a gente tira nisso, sabe? Porque quando você faz um negócio que dá certo, você acha que você é super-homem, você acha que tudo que você vai fazer vai dar certo. E não é assim, não é fácil as coisas. E eu tiro muita lição. Foi um período difícil, mas foi muito bacana. Foi muito aprendizado de gestão mesmo. Se eu tivesse feito um BP bacana desses negócios, talvez alguns eu tinha me escapado. Ótica mesmo, por que eu fui montar a ótica? Eu viajava muito para montar essas clínicas. Eu tinha essas clínicas, pô, em Natal eu tinha unidade, em Maceió eu tinha unidade. Então... E ótica eu montei porque eu vi lá no Nordeste tinha muita ótica, muita quantidade de ótica. Aqui não tinha nada de ótica perto da quantidade que tinha lá. Eu falei, cara, vou montar aqui, vai dar super certo. Lá tem bastante, aqui tem pouco, aqui tem mais ainda. Mas em resumo, eu errei bastante nesse período. Em 2014 ali, eu resolvo voltar para o meu segmento. O que acontece? Dentro do meu segmento de clínica odontológica que diferenciava por preço e localização, eu tinha várias franqueadoras que vieram também para esse segmento. E o meu negócio não era uma franquia e não tinha nada de taxa administrativa, ou seja, eu não tinha como aperfeiçoar o modelo. Eu falo, cara, eu tenho que fazer algo diferente de novo, porque o que era diferente preço e localização lá em 2005, que dava muito certo, em 2014, 2015 não dá mais, porque você tem N franqueadoras no mercado, como Odonto Company, Sorridente, N outras, cobrando barato também. E o que eu tenho de diferencial? Mais nada. Eu falo, eu tenho que me reinventar nesse mercado de novo. Só que aí eu faço a lição de casa direitinho, eu contrato uma consultoria de franchise, uma consultoria de marca, uma consultoria administrativa. No meio de 2015 até fevereiro de 2016, nós vamos fazer benchmark nesse mercado inteiro, pegar diferenciais dentro do mercado para eu trazer para esse modelo de negócio. Então eu fico estudando para lançar um novo modelo de negócio, observo o mercado de implante, observo uma rede concorrente que estava se destacando por implantodontia. E resolvemos, dentro de todos esses estudos, montar uma clínica odontológica premium, que é a Oral Unique. Ou seja, eu estava navegando em clínica odontológica popular, vou fazer uma mudança de 100%. 360. 360, exatamente. E vou montar um negócio focado em odontologia premium com foco em implante. Então, a primeira unidade, nós investimos R$850 mil num negócio que o mercado investia 250, 300 mil reais. Então, eu trago raio-x panorâmico para toda unidade. Isso é uma primeira rede do mercado, é só montar uma unidade com raio-x panorâmico. Centro cirúrgico, sala de pré e pós-operatório, monitor cortadia, desfibrilador. Então, clínicas muito robustas que o paciente entra e fala, pô, tô num lugar bacana, tô num lugar... Ao mesmo tempo, eu não cobro o preço mais caro do mercado, eu cobro o preço intermediário, porque é muito mais valor agregado do que essas clínicas odontológicas populares. E pouca gente analisa o meio de prateleira, né? Sim. Geralmente o pessoal olha só embaixo e o high ticket. E aí o meio da prateleira fica ali no limbo, né? Poucas pessoas estão analisando isso. Perfeito. Por mais que eu monte uma estrutura de AAA, de estrutura... Esse paciente AAA, ele vai no dentista da faculdade ou naquele dentista conhecido da cidade, ele não vai numa clínica de rede. Então eu montei uma estrutura AAA que eu atendo o classe CB ali, que fica nesse meio. Mas o D e E, eles ficam na clínica popular ainda, que é o modelo que eu tinha antigo. Então eu peguei essa faixa CB, sabe? Muito legal. E aí...
qual que foi minha referência? Eu falei, cara, eu faturava a média 80, 90 mil reais nessa rede aqui. Eu falei, cara, se eu faturar uns 150 rapidinho nessa daqui, vai ser bom. E no primeiro mês, nós vendemos 242 mil reais na primeira unidade da Ouro. Uau. Que legal. Opa, descobri um novo modelo. E aí esse modelo já estava estudado, um projeto arquitetônico todo padronizado. Por isso que as nossas unidades são tão padronizadas. Porque toda a minha escola, eu fiz um modelo de Você validou, popular. né? Ô, Nadine, eu vejo que muitas vezes as profissões de ofício, como o dentista, não comparando a área de saúde com outras, né? Mas às vezes um eletricista, o profissional da beleza. Muitas vezes ele é muito bom no ofício que ele exerce, né? Então, assim, eu quando vou no dentista, eu sempre penso assim, se ele é bom, se ele tem a mão leve, se ele tem essa facilidade de lidar ali com o público e tudo mais. Mas muitas vezes eles não conseguem ter o lado administrativo, que foi o que aconteceu ali, né? Então, você ganhou uma experiência no ofício de dentista e também na administração, já que a clínica estava caótica, né? E hoje o seu profissional de odonto, né, que trabalha contigo ali, eu vejo que você analisa muito o seu cliente final, né? E o profissional que está ali na operação, como que você faz a análise de quem vai para o operacional com você? Como que eu faço a contratação desse profissional de odonto? Quais são os critérios para essa pessoa? Você está perfeita na sua colocação com relação o mercado de ensino hoje ainda, ele é muito fraco com relação a ser um ensino mais, se eu posso te falar de uma maneira mais global assim. Ou seja, o advogado ele só aprende advocacia. O dentista ele só aprende a realizar o tratamento dentário. O médico ele só aprende a realizar o tratamento médico. Ele não aprende gestão, ele não aprende administrativo, ele não aprende como fazer um DRE, que ele tem como fazer uma precificação de um tratamento, quanto Nem fazer imposto de renda, sabe, né? Nem fazer nada. Então, o que acontece? Quando a gente pega esse profissional, e esse é o trabalho da franqueadora nossa, por mais que o dentista, normalmente, ele escolhe uma profissão porque ele não gosta muito de números, ele gosta mais dessa área que a gente pode falar da área de biológica, hoje ele tem que aprender, porque senão ele não vai se sustentar no mercado. E aí é onde entra a franqueadora. A franqueadora vem para dar metodologia de gestão para ele, ensinar ele a fazer gestão, vem para ensinar ele a fazer captação de cliente, ele vem ensinar como que ele vai fazer o marketing da unidade dele, ensinar todos os processos administrativos que ele vai ter, o que cada setor da unidade tem que fazer. Então aí é onde entra o nosso know-how, que é ensinar todos os processos que ele precisa para ser bem sucedido na área dele. Então esse é o trabalho nosso como franqueador. Você falou um pouquinho do trabalho ele como dentista em si. O trabalho dele como dentista em si, nós não temos como analisar com relação a dentista mesmo, porque ele aprende na faculdade e depois ele vai para o instituto de especialização. Então, nós não temos um processo clínico que nós vamos avaliar o tratamento que ele realiza. Nós temos um NPS de todas as unidades na ponta, onde nós temos a satisfação do cliente das nossas 304 operações pelo Brasil. Vocês fizeram a métrica. Isso, a métrica. Então, nós avaliamos a satisfação do paciente. Nós avaliamos a satisfação do franqueado nosso com relação à franqueadora. Mas o processo de desenvolvimento de como ele faz a resina não tem como nós avaliarmos. A gente entende que ele fez a faculdade para executar, ele fez a especialização para executar isso. E uma coisa que é bem importante, todas as unidades nossas, o dentista que é sócio é ele que avalia, né? É ele que faz o primeiro atendimento. E ele que dispensa também. Então, por mais que o paciente passa por outro dentista durante o processo, que é especialista ou de implante ou de prótese, no final ele é dispensado pelo mesmo dentista, que é o dono da unidade e que colocou ele para dentro da unidade. Então, ele avalia o tratamento, ele avalia a satisfação do paciente também. Ou seja, você adquiriu a métrica e ainda fez uma verificação de qualidade da própria pessoa ali que é o seu franqueado, não? Então fez uma análise global disso tudo como funciona. Talvez esse seja um grande X da questão, né? A gente criar parâmetros, criar sistemas, e a gente está nessa fase também no Gaia. A gente fazia tudo muito intuitivo.
O que a gente enxergava, a gente ia fazendo. Nosso cliente precisa disso, vamos fazer. Nosso cliente precisa de um podcast, vamos criar. E a gente fazia tudo muito na intuição. E agora a gente está passando por uma fase que a gente tem que estruturar a metodologia. E é muito demorado fazer isso, né? É muito difícil. É legal ouvir as histórias, porque a gente vai se encaixando vai nas se identificando. etapas. Por isso que eu quero até voltar um pouquinho, porque também é uma etapa que a gente está vivendo. Você comentou ali que antes, né, de se tornar uma franquia e tudo mais, você tinha 70 unidades com 70 sócios, né? Na verdade, ou alguns sócios com mais, Exato, outros com perfeito. menos e tudo mais. Como que era essa relação com esses sócios? Como é que você selecionava esses sócios? Por exemplo, a rotina, eu tenho que fazer uma reunião semanal com esse sócio. Como é que era essa relação com tanta gente? Perfeito. Eu fui aprendendo na prática, tá? Isso, na época que eu fazia, cara, eu pegava um cara que estava se destacando, esse cara, se dedica, esse cara vende bem, esse cara entrega um tratamento bacana, eu tô vendo ele dentro de uma unidade minha, eu chamava ele, vamos montar de sócio em tal cidade, que essa cidade tem potencial. É isso que eu fazia. Não tinha contrato de acionista, não tinha contrato de nada, pra te falar bem a verdade. Vamos junto. Vamos junto, que se Deus quiser vai dar certo. E apoiei muito por isso, tá? E faz parte do crescimento, a gente vai aprendendo. Hoje não, hoje já tem um processo muito mais bem estruturado, você avalia a pessoa, aí nós temos todo um processo interno lá de avaliação do negócio em si, avalia o empreendedor. E se o empreendedor é a pessoa que nós acreditamos para tocar esse negócio, fazemos um contrato de acionistas, estabelecendo os direitos e deveres dele, direitos e deveres nossos também, para que num futuro, lógico que a gente nunca entra numa sociedade para brigar, a gente entra numa sociedade para crescer junto. Mas como a gente sabe que tem desentendimento, no futuro desentendimento tá lá, tá estabelecido o valuation do negócio, tá estabelecido os deveres dele, que ele não cumpriu ou ele cumpriu além, e assim ele pode tanto ficar ou quanto sair dentro desse processo todo. Isso. Então... Eu tenho sorte porque só sou eu e a Bruna, né? Como sócios, e a gente já é amiga há muitos anos. Então, antes do Gaia. Então, eu entendo a cabeça da Bruna, ela entende a minha. Só que eu vejo que a questão da sociedade, às vezes, é você colocando mais X e mais Y numa equação, né? Então, assim, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para poder conseguir lidar com tantas pessoas, com tantos momentos de vida que cada pessoa tá passando. E você que ainda empreende em várias áreas, mais ainda, né? Tem que estar com um psicológico muito bom. Tem que estar na terapia. O psicológico sempre vai valer. E talvez se eu puder deixar uma dica para vocês aqui com relação a isso. Por mais que vocês são muito amigas, vocês se conhecem há 20 anos, vai vir filho, vai vir marido que dá Tá palpite. vendo, filho, agora? Tá vendo. Tá vendo. Vai vir momentos de vidas diferentes entre vocês. Eu tô falando isso porque eu também vivi isso na prática, entendeu? Não custa vocês terem um contrato de acionistas definidos, os deveres e funções de cada um. E se uma quer, eu quero... A Bruna, por exemplo, talvez vai viver um momento diferente. Eu quero cuidar mais do meu filho, trabalhar um pouco menos. Define lá, vou ter já tá definido aqui, ela tem sei lá, você tem um salário maior porque você tá tomando conta do negócio, e são momentos de vida. Mas quando você tem tudo isso estabelecido em um contrato, lógico que a gente reza pra gente nunca brigar. Eu tenho sócios que eu nunca briguei, mas eu tenho sócios que eu era amigo também, que eu já vinha discutir. E aí, lá na frente, por que não deixar isso tudo estabelecido, sabe? Verdade. Então, e os próximos que virão, porque eu até hoje só faço negócio com sociedade, muito mais ganhei do que perdi, mas posso falar que ganhei 1000 vezes mais do que perdi. Mas sempre pode ter um problema. Hoje eu não faço, independente da pessoa, pode ser um amigo meu de 15 anos. Nós vamos ter um contrato de acionista, nós vamos colocar tudo no papel. Então, você pode dizer que vamos dizer, a tua regra é que as regras do jogo estejam bem definidas antes, né? Com certeza. E isso é uma coisa pra gente, né? A gente também agora está nessa fase de escrever contrato, de fazer tudo. Porque até então a gente nem isso fazia. Era tudo do nosso jeito, assim. Mas a gente tá passando por essa fase de queremos crescer. Então, se a gente quer crescer, vamos deixar tudo certinho, organizado. O que mais acaba com o valor de empresa é a briga societária. O que Deus me mais livre. Tem uma história de um amigo que tá numa briga societária e de um negócio bem grande, até uma faculdade. Um negócio que valia, sei lá,
200 milhões, talvez hoje, nem sei quanto pode estar valendo, porque é de briga societária. Então, briga de societária destrói valor demais. Quando você tem as coisas bem estabelecidas, pô, vocês não precisam passar por isso. E legal que você sempre faz as coisas com outras pessoas, né? Então, você sempre procura estar junto e dividindo a responsabilidade, né? E estando Todos os negócios próximos. que eu tenho bastante sócio. Eu acho que, assim, a gente tem que pegar pessoas que têm a palavra bonita é skill, né? Skill complementares à sua. Ou seja, pô, eu sou bom em comercial, eu sou bom em administrativo, eu sou bom em estratégia, eu não sou bom em administrativo, eu sou bom de números, não sou bom de comercial. Então eu sei o que eu sou bom, eu sei onde que eu me encaixo melhor. Então eu tenho que pegar pessoas complementares a mim. Eu não posso pegar uma pessoa que seja igual a eu, porque aí não vai acrescentar nada. Você tem que buscar pessoas complementares a você. Nadine, eu sempre tive uma curiosidade. Vocês que são dentistas, vocês sempre ficam olhando pro dente das pessoas, assim? Sim. Tipo, eu acho que tinha que fazer o clareamento. Ai, nesse momento eu pensei, será que meu dente tá sujo? Vamos melhorar. Essa porcelana tá mal feita. Sim, com certeza. Vamos não sei o quê. Porque como empresária, eu também penso nisso. Às vezes eu entro numa empresa, eu falo assim, gente, olha esse atendimento que tá sendo dado. Isso aqui não tá legal. Olha essa recepcionista. Olha não sei o quê. Eu penso muito nisso quando eu entro numa empresa, né? E hoje em dia, você entra numa empresa, porque você tem vários negócios, né? Desde a área de construção, com dentista, com depilação. Hoje, quando você entra num negócio, você desenvolveu esse olhar, você tem isso de olhar e pensar, isso daqui precisava disso, de repente isso tem potencial para ser franqueado, ou esse tipo de negócio, talvez franquia não seja interessante. Você faz isso? Com certeza. Eu gosto muito de negócio, eu vivo negócio, pô, eu adoro. E adoro conversar sobre o negócio também. E nem de longe quero ser o dono da verdade, mas com certeza, eu acho que as pessoas são espelhos do negócio. Por exemplo, igual você tem acaba alguém achando ruim de falar, mas tem uma nutricionista gorda. O que ela vai dizer? Não tem lógica. Um personal gordo. Personal gordo que, pô, não é nem pra ele, vai ser pros outros. Se a pessoa não tá executando nem pra ela, vai ensinar os outros a fazer. Eu acho que dentista, pô, um dentista que tem um dente feio, pô, nem o dele é bonito, ele vai deixar o das pessoas bonito. Então, eu acho que as pessoas são um espelho do que ela vai desenvolver. E aí, com o tipo de negócio, você já entrou em algum negócio que você falou assim, isso daqui não teria como fazer franquia, não teria como ganhar escala? Você já entrou em alguma coisa assim? Ou talvez até existe alguma coisa que tu bate o olho e fala, isso aqui pode ser franquia. Ou, isso aqui não pode ser franquia. Eu acabei de montar um negócio agora que não deu certo. Eu gosto de falar das coisas que não deu certo, porque é bom, porque as pessoas acham que empreender tudo dá certo, tudo dá... Que basta força de vontade. As pessoas têm que entender que vai ter negócio que você pode preparar pra caramba e não dá certo. Legal, Nadinha, a casa trabalha com verdades. E aí, chegou, tem um médico, um amigo meu, falou, cara, nós estamos com um produto aqui que é ácido hialurônico para bunda de mulher. Pô, deixa a bunda maior e a bunda tira a celulite. Então, onde que tem? Aí o médico explicou para mim, falei, cara, vamos montar uma unidade dessa que vai dar super certo. Pô, toda mulher quer deixar a bunda mais redonda, a bunda maior, tirar falei, vamos montar que vai dar super certo. E aí, aí ficamos planejando, sem brincadeira, uns 6 meses estudando. Chama Up Bumbum, até o nome tá registrado pra nós. Lançamos uma unidade para isso. Cara, e achei, sem brincadeira, fizemos planejamento, que contratamos uma agência, gastamos 700 mil reais nesse negócio. Cara, e chegou no final, não tinha paciente. Não tinha paciente porque o ticket médio era alto. Tipo, 7 mil reais e o ácido hialurônico, ele vai se reabsorvendo, né? E aí você tem que fazer daqui um ano de novo, e aí o ticket ficou alto com relação à pessoa ter que fazer novamente. Em resumo, não teve paciente. O negócio, que eu achei que eu ia transformar numa franquia, ia dar super certo, eu montei uma unidade, ficamos lá 6 meses e fechamos. E o negócio é isso, não é tudo que a gente vai montar que vai dar certo, sabe? Não é tudo que a gente tem. Eu falei pra vocês no começo, tem algum negócio que eu montei que não deu certo e faz parte, empreender é isso. O importante é quando você
acerta, tipo hora única, pô, que eu acertei, pô, escalar. Pô, hoje nós temos 304 operações no Brasil, o negócio vai faturar 1 bilhão 150 milhões esse ano, toda a rede junto. Uau. Então, pô, na hora que você acerta um negócio super bacana, pô, escala, faz crescer, dá processos, faz curso, faz mentoria, busca, e tudo coisa que eu tô falando que eu fiz nessa jornada, traz empreendedor com participação, que entende mais de você de diferentes áreas, que escala esse negócio, isso que é importante. Então, vão ter negócios que vão dar certo, outros que vão dar errado e faz Você parte. então tem um carro-chefe, que é a Hora Única, que é quem põe a comida na mesa, que é o garantido. E aí você também tem o lado que você utiliza para arriscar, como por exemplo essa do Up Bumbum. o Up Bumbum. Então você tem isso. Você tem um parâmetro de gasto que você se dá o luxo de... eu vou tirar, sei lá, esse ano, 700 mil, 800 mil reais para poder criar novos negócios, novos empreendimentos, ou fazer uns investimentos de maior risco, ou você viu aquele momento e você já pensa em como realizar, ou você tem Eu não tenho definido, uma um definição. parâmetro específico de investimento, mas eu nunca vou arriscar algo que possa... como que eu posso falar? Posso me destabilizar, talvez não só financeiramente, como psicologicamente também. Mas eu não tenho hoje um padrão, eu busco oportunidades, tipo, dentro disso que eu falei para vocês, nós temos uma franqueadora de depilação a laser hoje, que ela tem 30 e poucas operações abertas no Brasil, que começou dentro de casa também. Nós começamos com uma unidade ali em Balneário Camboriú, esse ano ela chega a 50 unidades vendidas, com 32 unidades em operação. Então é um negócio que deu certo, montei dentro de casa, escalei dentro de casa e aprendi dali. Tipo, hoje nós temos a WeScale lá, que é uma escaladora de negócio como franquia, e nós acabamos de trazer um negócio para dentro de casa, que é um negócio chamado da Bread King. A Bread King, eles têm a fábrica, né? 2 empreendedores super bacanas, o Juliano e o Alexandre, e eles estavam apanhando um pouco no processo de franquia, né? Porque não é o ramo que eles estão acostumados a atuar. Não é o core do negócio, né? Isso, apesar deles já terem 21 operações, faturando super bem, faturando 217 mil médio. Pô, um negócio que fatura 217 mil médio é super bacana. Ao mesmo tempo, o processo de franquia, eles estavam precisando de ajuda. Então, um negócio que nós compramos, 30%, trouxemos para dentro de casa, só o processo de franquia, né? E vamos escalar esse negócio dali. Então, o processo de franquia nós sabemos fazer. Então, para eles é muito bacana, porque eles vão continuar tocando a fábrica é deles. Ao mesmo tempo, eles têm um parceiro que vai conseguir escalar muito mais rápido. Ou seja, os 8 anos que eu levei, 9 anos que eu levei para aprender hora única, eles vão economizar essa etapa, porque nós estamos fazendo uma 8 meses junto. Eles já dão... Isso. Você tem pessoas que alavancam o negócio de outras pessoas. Então, você tem uma equipe de gestão que, por exemplo, eu quero... Você viu um bom negócio e a pessoa, né? Você fala assim, olha, acho que isso daqui tem potencial de ser uma franquia e tudo mais. Você leva para sua casa, leva para sua sede e lá você tem uma equipe multidisciplinar para poder marketing, estruturar todos os processos de outras empresas, é assim? Perfeito. Nós temos um centro de serviço compartilhado, chama. CSC. O que é isso? Por exemplo, a Hora Única chegou num pod que ela tem por exemplo, um CFO de mercado. Nosso CFO já chegou a fazer a IPO de uma empresa, ele já trabalhou mais de 10 anos aportado por fundo de investimento. Então, ele tem todos os processos de gestão e método. Nossa empresa é auditada por uma Big Four, uma PwC. Então, ele tem todos os processos de gestão necessários. E aí, o que faz? Então, ele atua na Hora Única, ao mesmo tempo, o Brad King, que está indo para lá, a Brad King tem um gerente, mas é suportado por esse CFO. Então, eu compartilho esse CFO com as empresas que tem lá. A NF, que é a construtora, eu compartilho ele com a consultora. Então, eu tenho, ao mesmo tempo que é uma empresa menor, ela tem condição de ter um CFO de mercado, prestando serviço para ela, deixando ela com todas as métricas de mercado necessárias. Ao mesmo tempo, o diretor de marketing, nosso diretor de marketing, que é lá de São Paulo, diretor de tecnologia. Ou seja, empresas menores que entram ali são suportadas por pessoas de mercado que vão suportar, que vão dar todos esses processos para ela. Então, isso que nós montamos dentro da WeScale, um centro de serviço compartilhado, onde as empresas menores têm condição de ter essas pessoas para suportar elas. E para fazer parte da WeScale, tem que ser escolhido pelo Nadim
ou a pessoa pode se candidatar? Pode entregar currículo? Não, pode. Nós temos um processo lá de análise de negócio, todo estruturado, onde nós analisamos o negócio como também o empreendedor, porque negócios são feitos de pessoas, eu acredito muito mais em pessoas do que talvez no próprio negócio. Então, aí nós fazemos uma análise do empreendedor como um todo, uma análise do poder de escala que o negócio tem. Dentro disso, e aí vai várias maneiras, entendeu? Pode ser desde nós prestarmos um serviço de ajudar essas pessoas a formatar o negócio delas, até nós trazermos para dentro de casa por equity só, que tem negócios em estágios menores, ou até por uma compra de parte do negócio, que foi o que aconteceu com o Brad King agora. Então, tem vários estágios do negócio que a pessoa tem, e aí, de acordo com isso, nós trazemos para dentro de casa nesse formato aí, dependendo de potencial. Nadine, você já passou por alguma mentoria? Porque eu estava pensando aqui, a gente estava até discutindo outro dia que a gente queria passar por um processo de mentoria, mas não uma mentoria, como eu posso dizer? Normal de mercado, né? Aquela coisa assim que a gente vai numa reunião e é assim, assado. A gente queria passar uma coisa profundo. É realmente alguém que olhasse para dentro da nossa realidade, né? Do nosso negócio e... Isso. Talvez algo mais nesse estilo. E mais, né, Bruna? Uma coisa que a gente admirasse mesmo. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que são consultoras, mas que a gente não tem aquela profunda admiração. É aquilo que você falou. Isso. O nutricionista que é gordo. Ai, gente, eu vou ser cancelada. Eu tenho que... né, o psicólogo que tá ferrado mentalmente, enfim, né? Então, realmente tá cheio desses profissionais que dão consultoria, mas quando tu olha, tu não construiu nada, né? Pra dar uma consultoria. O negócio, exatamente. Tá com muita... O pessoal tá com muito mimimi, assim, pra falar. Mas é verdade. Pô, o coach que quer dar coach... Comida no popular. Gestão de empresa que nunca construiu uma empresa. Exatamente. Cara, um DRE, um papel, aceita tudo. Você vai lá, pô, você pegar tem vários negócios, principalmente prestação de serviço, que você monta lá, pô, no papel é lindo. Mas e na prática, como é? E aí o cara que nunca fez nada vai saber ensinar. Então, eu acho que tem que parar com esses mimimi aí, e tem que ser gente que já fez na prática pra ajudar. Assim, o que me ajudou bastante? Eu participei de 3 processos dentro da Endeavor. A Endeavor é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, muito bacana, que me ajudaram demais, sabe? Então, eu participei de 2 scale-ups, junto com o Fred, que é meu irmão, que hoje faz a gestão 100% da WeScale, da Hora Única. E ali eu conheci muita gente, eu fiz mentoria com muita gente. E ali você participa, eles analisam o teu negócio como um todo. Se você é aprovado, você tem encontros mensais. E ali você solicita uma mentoria de tal pessoa. Essa pessoa aceita ou não, é de graça essa mentoria. E ali eu conheci um dos nossos sócios, que é o Léo. Na época ele é empreendedor em Endeavor, pela Selft. E ali eu conheci ele na época e hoje ele é nosso sócio e trabalha aqui junto com nós. Então eu conheci muita gente e isso me ajudou a desenvolver demais. Então eu fiz 3 programas dele, depois eu fiz um da BR Malls, que é um programa de varejo que eles têm lá também. BR Malls tem alguma coisa a ver com shopping? É varejo para shopping, assim, é varejo como um todo, sabe? Tinha um patrocínio, acho que na época, acho que era do Iguatemi, que tinha na época, mas de novo, é um dos programas que tem na Endeavor. Então, a Endeavor me ajudou bastante com relação a esse processo, sabe? Engraçado, eu também vou procurar eles mesmo, porque eu já trabalhei para eles, mas há muito tempo atrás, eles tinham um programa de auxílio aos jovens empreendedores, que era muito legal. Então, você se voluntariava, né? Tinha acabado de me formar em economia, e daí pegavam jovens de 14 a 20 anos e ensinavam para eles matérias ligadas ao empreendedorismo. Como empreender, como colocar o produto no mercado, como definir preços, enfim, era muito legal os componentes. Eu dei 2 componentes para eles, se não me engano. E era de fim de semana, sabe? E isso daqui é um dos projetos que a gente tem vontade de fazer, que vai ser o Gaia do Amanhã, até em primeira linha. Que é esse devolver para a sociedade, sabe? Pegar jovens, que sejam mais ou menos nessa faixa etária, vamos pegar uns 15 aos 20 anos,
e aí fazer um programa de empreendedores bem legal. Porque a gente tem tantos empreendedores que são amigos nossos, que estão no nosso coworking e que podem passar isso para os jovens com o coração aberto, sabe? Com certeza. Pensa chamar o Nadim para dar uma palestra para esses jovens? Nossa, Maior prazer. imagina se a gente tem a oportunidade, né, de ouvir e de conviver, assim, quando a gente É que eles nunca jovem, viram. né? Eles nunca Quando que viram. a nossa cabeça já teria, talvez, dado um salto maior. Muito bacana. Muito Eu também, se eu antes, tivesse né? escutado as coisas antes, também teria Uhum. conseguiria mais. Eu tô vendo um para ir que é na China, que eu acho que é Startse. Acho que é Startse. Em São Paulo, aham. E aí, eles vão fazer um programa na China, daí, de encontro de empresários e tudo mais, e um processo de mentoria. Tô pensando, Legal, nesse legal. namorando, assim, pra ver. Porque daí, eu gostei da ideia de ter bastante gente. Uhum. Pessoas de outras áreas, pessoas que entendem É. de assuntos diferentes. Eu gostei disso daí. Assim, eu acho que é gostoso ter bastante gente, mas tem que ter um limite onde você consegue ter uma troca bacana e você tá com pessoas. Como que eu posso te falar para não soar uma palavra? Pessoas que está passando, para não falar do mesmo nível, mas pessoas que estão passando pela mesma situação ou seu estágio de empreendedorismo que você está hoje, entendeu? Isso. Porque, tipo, não pode ser nem muito abaixo, nem muito acima, porque senão a gente não vai conseguir extrair o melhor deles. São pessoas que estão vivendo o mesmo problema que você, Momentos entendeu? diferentes também, às vezes, você pega, né? Tipo, a pessoa tá com um momento muito inicial, outra tá muito... Exato, entendeu? Então, tipo, você conseguir tá em grupos disso, e tem vários grupos, também tem um... Como que chama? Um até eu tava falando com o Fred para nós começarmos a participar, é do... Me fugiu o nome. Mas é um grupo bem bacana, não vou lembrar. Mas de empreendedores. Mas é sempre bom a gente estar participando de grupo de empreendedores, sabe? Sempre desperta sempre aprende alguma coisinha. Eu acho que Sim. esse network é muito O importante. tanto que a gente já aprendeu aqui, com certeza, né? A gente depois, quando parar nós duas pra conversar, a gente já vai pensar, né? Podemos fazer isso, aproveitar isso, pensar nisso. Vamos aproveitar a consultoria grátis do Nadim. Nadim, Ufa, o que vocês... O que você, olhando pro passado, você não faria igual? Que você fala assim, isso daqui foi... Não devia ter feito. Aquela sensação de, o que eu fui fazer? Tem muita coisa, sabe? Mas Aquela que foi a pior. eu vou contar uma história só pra... que engraçado, né? Quando eu me formei, se você reclamar hoje, eu acho injusto. Sabe por quê? Porque quando eu me formei, eu falei, cara, se eu tiver um Golf e um meu consultório, já tá bom demais. Eu saí de casa sem R$1, né? Então, meu sonho lá em 2004, quando eu me formei, era ter um Golf na época e ter meu consultório. Então, nem que se eu desenhasse, eu escrevesse, eu nunca ia conseguir escrever tudo que eu consegui. Então, eu só tenho a agradecer. Mas talvez, principalmente com Clínica União, se eu tivesse buscado conhecimento antes, se eu tivesse estudado mais antes, no meu processo de clínica odontológica popular, eu poderia ter deixado esse negócio mais padronizado, eu poderia ter deixado esse negócio maior. E faltou conhecimento para mim, de fato. Faltou muito conhecimento. E eu fui buscando esse conhecimento muito mais na prática do que buscar com estudo, do que buscar com mentoria. Eu começo a fazer mentoria, depois de 2016, 2017 eu começo a fazer mentoria. 10 anos depois da sua clínica. Até ali eu só fui fazer um MBA em gestão empresarial, só. Que também acho muito amplo, sabe? Não é nada muito específico. Me deu um grau de conhecimento. Então, eu teria estudado muito mais antes. Eu teria estaria em grupo de empreendedores muito antes. Eu estaria vivendo muito esse dia a dia, essa troca que nós estamos fazendo aqui, que vocês aprendem um pouco, eu aprendo um pouco, eu teria feito isso muito antes. Então, se fosse para eu escolher o que eu faria diferente, seria isso. Então, lá em 2005, eu já estava estudando mais, eu estava buscando mais conhecimento, talvez eu poderia ter deixado esse negócio muito maior do que ele é hoje, esse parte de clínica odontológica popular. E em questão a acertos, né? A gente sabe que você é atleta, que tu joga poker, tu joga pádel, então eu imagino que tu tem uma mentalidade de atleta e de competitivo, assim. Tem alguma coisa, assim, na tua trajetória, na tua carreira, que tu fala, cara, essa foi uma jogada de mestre, essa aí eu fui foda, que tu leva assim pra... Nossa, essa eu não tenho modesta, não. Essa eu acertei em cheio. Cara, assim... Primeiro eu vou falar de parte de... O que virou a chave pra mim, sabe? Eu sempre fui competitivo, mas nunca me dediquei para ser tão competitivo. Talvez no poker eu cheguei a estudar um pouco, mas não fui tão a fundo de como eu teria que ser.
Mas eu tive uma doença ali em 2019, no meio de 2019 para 2020, eu tive 2 pólipos no intestino, um de 5 e um de 7 centímetros. Que na época eu achava que poderia ser um câncer. Era um câncer, né? Só que foi benigno. Pô, mas corri risco de estar carregando uma bolsinha de colonostomia a todo tempo. Eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo. Naquele momento eu achei que eu ia morrer. Em resumo, minha cirurgia demorou 7 horas. Aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida. Até ali eu tinha 18% de gordura no corpo, não fazia exercício com regularidade. Comia do jeito que era, não fazia exames com regularidade. Então aquilo ali foi um baque pra mim, só que mudou minha vida com relação a isso. Então quando eu tive isso, comecei fazendo acompanhamento com endócrino. Então hoje eu me cuido da minha alimentação. Eu acordo cedo, eu malho quase todos os dias, só difícil dia que eu não malho. Bebo um pouco demais, que eu devia quando mais tá bom. Tem que distrair um pouco também. Tem que distrair um pouco também. Então isso foi uma virada de chave com relação a isso, essa parte de saúde, essa parte de me cuidar mais. Com relação à parte de negócios, tudo que eu consegui na vida, ou 99% dos negócios que eu fiz na vida, foi porque sempre tive um network muito aguçado. Eu sempre tive um relacionamento com bastante pessoas diferentes e tive muito bom relacionamento com essas pessoas. Sou difícil ter discussão com alguém, sou difícil de brigar com alguém. E essa troca em grupos, por exemplo, do poker que você falou, tem uma turma ali que nós reunimos toda quinta-feira, fazemos um joguinho de poker, tomamos um vinho, fazemos uma janta bacana, e ali tem gente de diferentes segmentos onde geraram um negócio. Eu tenho um grupo de dentistas também que, a Oral Unique nasce de um negócio desse. A NF, talvez, o último negócio que eu estruturei maior nesses últimos tempos, nasceu de uma pessoa que era meu gerente da conta, aí depois ele foi tava numa consultora concorrente, eu em conversa com ele querendo empreender, ao mesmo tempo ele era muito bom comercialmente, e eu tinha todo o processo de construção e o processo administrativo e financeiro, e o meu comercial não era tão bacana. E há 1 ano e meio nós se juntamos, hoje... esse ano, por exemplo, nós vamos lançar 400 apartamentos entre Balneário e Itajaí. Um VGV aí de mais de 300 milhões em lançamento. Então, tudo por causa de um network bacana. Então, eu contei história de vida e história de trabalho. Eu acho que esse conjunto de você ter um bom nível de relacionamento com pessoas, você ficar em casa, parado, sem relacionamento, cara, não vai te levar a nada. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Ninguém vai bater na sua porta. Ninguém vai bater na sua porta, oportunidades não chegam por e-mail. Né? Olha, mas pra gente, bateu na nossa porta. Teve realmente pra nós. Mas teve relacionamento antes, é verdade. Também. É que o Gaia, ele fez uma alavancagem assim, daqui dessa unidade pequena, de 200 e poucos metros para 1.000 e tantos metros, literalmente com uma empresa. Que um dia a gente estava aqui, bateu na nossa porta e falou assim, a gente está acompanhando vocês, gostamos de vocês, já estamos há 1 ano no Instagram de vocês e tudo mais, e a gente quer contratar vocês. Mas a gente também estava no game. A gente estava junto, estava distribuindo cartão. Igual vocês falaram. Também cartão, realmente. Vocês estavam ativos no Instagram. De graça não é. Tava entregando trabalho, tava em feira. Vocês estavam sendo vistos, entendeu? Não tava paradinho em casa. Se tivesse parado, sem buscar, sem fazer essas coisas, não iam acontecer. Então eu acredito muito nisso, sabe? O universo conspira, mas tem que estar trabalhando. Claro, tem que buscar. Braço cruzado não vai acontecer nada. Não Por vai. isso que deixar polêmica no alto. Eu não gosto fugiu. Assistencialismo. Não, também um pouco, mas trabalhar de casa mesmo, como que eu não... Home office. Não gosto de home office. Isso aí, fala mais. Não gosto. E eu falo abertamente. Concordo, diz mais. Eu falo abertamente na minha empresa. Home office não serve. Home office gera cultura? Como você tem cultura de empresa no home office? Home office gera relacionamento de trabalho que vai te gerar negócio em algum lugar? Não vai gerar relacionamento de trabalho que vai gerar negócio em nenhum lugar. Home office, você trabalha menos? Trabalha menos. Você vai estar em casa, você vai estar distraída, pode ver se tem... Cara, então pra mim, o home office é prejudicial. E eu não gosto. Eu falo abertamente dentro da minha empresa, na empresa que eu toco hoje, que é a NF. Quem quiser trabalhar de home office não vai trabalhar comigo, tá tudo certo. Na Oral Unique, meu irmão aceita. O Fred é mais cabeça aberta, ele aceita e tá tudo certo.
Lógico que tem algumas coisas que a gente aceita específico. Pô, por exemplo, nós temos um consultor de operação que fica na região de São Paulo. Pô, não tem como ele estar aqui dentro do nosso escritório. Pô, agora, pô, nós montamos uma baita sede, vocês conhecem. A pessoa falar que quer trabalhar de home office aqui em Balneário Camboriú. Naquele escritório lindo. Cara, parei, né? Aí eu não aceito e eu falo, cara, é ruim. Sim. Nadine, que a gente tá terminando agora, assim, nosso papo. Eu vi algumas palestras suas, onde você contou muito da sua história, da história da sua vida. E em todas as vezes, 100% das vezes que você contou a sua história, você não falou de você, você trouxe a sua família junto. Todas as vezes. Eu assisti uns 2 podcasts seu, fui numa palestra sua, e não teve nenhuma vez que você falou Nadine sem ter falado dos seus irmãos, sem ter falado da tua mãe, sem ter falado do seu pai. Então, você trouxe muito a sua ancestralidade junto, né? Então, no seu falar, a gente percebe isso. E quais características que para você diz assim, essa ancestralidade, isso que eu tenho é do meu pai. Não veio só um desenvolvimento meu. Eu não tô simplesmente desenvolvendo uma característica, mas eu herdei. Tem herança que é de dinheiro e tem herança também que é mais forte do que isso. O que você vê que foi a sua herança genética ou espiritual, enfim? Cara, sabe quando você cresce num ambiente onde os irmãos não se gostam, os irmãos não se invejam, os irmãos não se dão bem? E eu cresci vendo meu pai isso na família dele, né? E, cara, eu falei, tudo isso que eu tô vendo, eu vou fazer diferente. Tudo isso que eu tô vendo que eu acho errado, eu vou fazer diferente. Então, como eu cresci vendo isso, sabe? Eu cresci sofrendo com isso. Eu sempre falei, cara, tudo que eu puder fazer de diferente, eu vou fazer. Então, pelas coisas que eu passei, assim, eu falei, cara, eu vou fazer diferente. Eu lembro que eu sempre quis ter um carro na faculdade. E eu tenho 44, o Amaury tem 43, que é bem pertinho de mim, e eu tenho o Fred, que tem 28 anos. E aí, quando o Fred veio fazer faculdade em Itajaí, quando ele passou na faculdade no primeiro dia, eu dei um carro 0 pra ele. Então, é um pouco disso. Sim, esse apoio que você viu que foi necessário, você trouxe para os seus irmãos, né? Trazer esse apoio. E você é descendente de libanês, né? Sou. Quem da tua família que veio? Foi por parte de pai, por parte de mãe? Por parte de pai. Meu bisavô veio do Líbano, Até uma história engraçada. Meu bisavô veio vestido de mulher. Colocou no um navio véu. porque não podia vir homem. E aí ele veio disfarçado de mulher na viagem pro Brasil. E aí meu avô já nasceu no Brasil. Aí meu bisavô nasceu no Líbano. Que história. Legal. Essa veia comercial do povo libanês é bem forte. É bem forte, né? É muito forte. Talvez nem seja tão consciente, mas com certeza Mas ela tá na veia. Gente, nós temos, eu acredito muito nisso, que a gente tem herança que não é só física, não. Que a gente trouxe, assim, que pessoas, nossos ancestrais cultivaram. Que a gente já herdou aquilo, né? Quando perguntam pra mim dessas questões, eu penso, gente, o povo paraguaio é um povo que adora negociar. Que adora vender. Então, a gente traz isso, a gente desenvolve do nosso coração aquilo, né? Lógico, a gente desenvolve, mas parece assim, que já tem um... Mas a base de empresa é a venda. Porque se você tem venda, o resto você conserta. Se você tem dinheiro entrando, tudo você vai conseguir consertar. Isso aí. Olha aí, olha, Nadinha, agora vamos fazer a encrenca. O que acontece? Agora que a gente está estruturando, a gente sempre foi muito boa na parte comercial, mas a gente deixou capenga durante muito tempo a parte de organização das coisas. E aí, às vezes, nossa reunião, a gente falava, Bruna, a gente precisa organizar isso, pelo amor de Deus, vamos organizar. O que é todo esse dinheiro aqui? Eu não sei de onde veio. Aí a Bruna falava assim, Nayara, vamos continuar do jeito que tá? É melhor ter o dinheiro da conta que a gente não sabe de onde veio, do que tá faltando e a gente não sabe por que tá faltando. Vamos levando. E a gente ia levando, assim, mas agora, como você falou, né? A gente tá nessa fase de se organizar. E aí a gente vê que ter uma equipe multidisciplinar como você tem, de ter pegado consultorias certas, mentorias corretas, acho que dá uma alavancagem. Nem tudo que funcionou até aqui vai continuar funcionando, certeza, né? Então a gente tem que não existe jogo ganho. Um pouco disso, é melhorar administrativo, melhorar a governança e sempre tá buscando. Eu acho que assim, também não dá pra ficar,
o que chegou até aqui não vai te levar para um outro patamar. Então, sempre tá buscando. E eu errei nisso também, porque esse negócio de clínica odontológica popular que eu tive, falei, cara, eu nunca. Isso aqui vai ser bom pro resto da vida. E se eu tivesse. E eu achava isso mesmo, sabe? Eu não buscava. E se eu tivesse ficado só com aquilo lá hoje, eu não tinha, sei lá, 1/10 do que Talvez não tinha nem o golfe. É uma frase que eu trouxe da polícia e eu trouxe pra vida empreendedora, né? Tirei da Cadepol e trouxe pra vida. Que quando você acha, assim, se você chegar num determinado momento e você falar assim, agora eu ganhei esse jogo. No momento que você falar, eu ganhei esse jogo, você começou a perder. Ali. Exato. Naquele momento. Você falou assim, agora deu certo. Ali você começou a A perder. empresa tem que estar sempre crescendo. Se você não cresceu de um ano pro outro, você encolheu. Exatamente. Por isso que a gente que é empreendedor, a gente tem que gostar do game. Não é necessariamente da empresinha, do jeito que ela tá. A gente tem que gostar do jogo. Se não for ruim de jogo, não vai pra frente. É isso aí. E agora, chegando no final, a gente tu construiu muita coisa, né? Uma trajetória bem cheia de novidades e nuances e tudo mais. Fortes emoções. Fortes emoções. E o que te motiva a continuar a empreender? Porque hoje você tá num patamar legal, tenho certeza que tem muito mais que o golfe. E além do lucro, é claro, né? O que te motiva a continuar assim como pessoa? E vou mais uma vez, vou apostar em um negócio novo. Qual é a tua motivação interna? Você já podia se aposentar. Não. Não podia? Assim, eu nunca trabalhei focado no dinheiro. Eu nunca trabalhei e fiz um negócio do dinheiro pelo dinheiro, sabe? Eu sempre trabalhei focado em fazer dar certo aquele negócio que eu tô fazendo e o dinheiro como consequência. Então, eu sempre penso em fazer o negócio dar certo e eu entendo que o dinheiro vai vir por consequência. Eu não trabalho focado naquilo que eu vou pôr a mão daqui 5, 6 ou 7 anos. E para mim, o trabalho é uma felicidade. O trabalho não é difícil. Eu não acordo pela manhã para ir para minha empresa com dificuldade. Para mim é uma felicidade. Se eu ficar em casa o dia inteiro, que eu vou sofrer. Então é o contrário. Para mim, o trabalho me engrandece, o trabalho me deixa feliz, o trabalho... eu gosto, amo estar onde eu estou, amo estar fazendo o que eu estou fazendo. Então eu acho que esse negócio, de parar de trabalhar, de parar de fazer, se eu fizer isso, eu vou ficar triste, eu vou ficar não vou ficar uma pessoa bacana. Então o trabalho para mim hoje é diversão, sempre foi, pode falar a real, nunca foi, é diversão, é fazer, é acontecer. Então esse negócio de criar negócios é o que eu mais gosto de fazer, de unir pontas e criar negócios. Eu não gosto, por exemplo, do dia a dia de ter a reunião, que normalmente vocês pelo jeito, são bem mais comerciais do que administrativa. O comercial, ele não gosta de fazer aquela reunião toda segunda-feira, analisar aqueles números que tem que analisar. Não gostamos. Então, é a característica, entendeu? Eu não gosto também de fazer as reuniões regulares, eu não gosto de fazer esses ritos. E hoje eu me encontro numa posição que eu não preciso fazer essas reuniões, porque, lá, eu tenho meu irmão que é engenheiro que toca essa parte pra mim, e que eu confio 100%. Eu tenho todo um processo de governança ali que faz essa parte que eu não preciso estar ali. E eu faço o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui gravando com vocês, trocando ideia de negócio, quem sabe surge alguma coisa bacana. Eu gosto de estar lá inventando um ou outro negócio, uns vão dar certo, outros não. Então eu gosto de estar fazendo. Então eu tô numa posição que pra mim é sempre felicidade. Nadine não se representa, a gente gosta de tomar café e conversar. Legal, mas ainda a gente precisa sentar e ver nossas planilhas. Vamos criar vergonha na cara. Vamos pegar mentoria, Vocês têm software de gestão? Temos. Temos. A gente tem um software que é bem específico para coworking. E engraçado, só existe um software específico para coworking, sabia? Mas dali não sai. Muito pra que você precisa de planilha isso. se tem o software? Eu falo planilha sim, mas a gente usa todo o software agora. É que muitas vezes os nossos negócios, a gente lança errado no sistema, às vezes, assim, né? Vamos lá. Tem que ter aquela revisão. Tem que dar aquela revisão. É um processo de gestão como um todo, entendeu? Mas e quanto mais... É que principalmente quando o cliente paga, assim, paguei no dinheiro. Aí a gente tem que fazer, aí a gente fala, daqui a pouco a gente faz. Então a gente tem que cuidar dessa parte, assim, sabe? Mas de modo geral, acho que a gente tá se saindo... De 6 meses pra cá, a gente conseguiu organizar muita coisa, viu, Nadine? Uma coisa que você falou é bacana. Porque a gente nunca fica satisfeito com no ponto que a gente tá ou com o que a gente tá fazendo.
Então a gente sempre tem que, primeiro, ter as metas da gente pré-estabelecidas. Pô, como que eu quero chegar no final do ano? Pensar ali na hora que você abre o ano. Porque se você chegar maior, você vai estar muito feliz porque você bateu acima. Você chegar ali, você está dentro. E se você chegar abaixo também, você vai entender o que você fez de errado. Porque muitas vezes você não tem esse norte, você vai chegar, você nunca vai estar feliz. Você pode ter feito o dobro ou o triplo do que você fez. Se você não tem o norte, você não vai estar feliz com aquilo lá. Então a gente tem que ter esses processos pra gente estar contente. Pô, e sempre olhar, como que eu estava 6 meses atrás? E como que eu tô hoje? Como eu estava 1 ano atrás? E como que eu tô hoje? Eu melhorei? Eu evoluí? Pra gente ser satisfeito no ponto que a gente tá, sabe? Eu acho muito importante a gente tá feliz com um ponto aí. E eu falo por nós mesmos. Esse ano nós mudamos lá. Esse centro de serviço compartilhado que eu falei para vocês foi criação para esse ano, sabe? E, pô, aí eu tenho que dividir custos. Pô, e aí nosso orçamento atrasou esse ano. O orçamento nós estamos acabando agora. Era para ter acabado lá em novembro, dezembro. Começo de dezembro já era para ter acabado. Eu tô acabando ele agora. Todo negócio tem problema. O meu negócio tem problema todos os dias. O de vocês, acredito também. Não há nenhum lugar um mar de rosas. Sabe? Nunca tá tranquilo, então, não acaba mas nunca. A gente tem que estar sempre olhando como a gente tava, como que a gente tá, pra gente ser um pouco satisfeito. É isso aí. A gente deixa as coisas tranquilas, aí a gente consegue organizar uma coisa. Aí fica tudo tão tranquilo, aí a gente inventa de fazer outra coisa. Aí desorganiza tudo de novo. Mas aí é bom, bom, tá criando coisa nova. E vai tá? indo, aí organiza, e assim vai. Mas é por isso que a gente tava falando, né? A gente tem que gostar do game. Não é simplesmente do final do jogo, né? É o durante. Tem que viver feliz a trajetória. E é isso. É isso. Pra finalizar, Nadine, dá um spoiler aí, quais são as novidades, o que vem de novo, como é que os seus negócios vão andar aí nesse próximo ano. Qual que é o rumo desse ano? Qual que é o rumo? Então, falando um pouquinho de cada negócio, então a Ouro Única esse ano deve crescer em torno de 10%, nós devemos estar abrindo 30 unidades novas esse ano. A Liso Laser, nós estamos com uma expansão de venda de 20 unidades, que já é bem representativa, ela tem 30 unidades em operação, então o número de unidades é quase 70% a mais. Nós trouxemos para casa a Brad King agora, então no processo de estruturação, mas nós devemos estar vendendo em torno de 40 operações novas esse ano, então é um negócio que tem 21 operações abertas, vai chegar a 30 no final de abril ou maio, e nós pretendemos vender mais 40 esse ano, então é um negócio que vai praticamente dobrar de tamanho. A NF, nós temos um lançamento na Brava, que é um empreendimento de 300 estúdios, nós vamos lançar, 290 estúdios. É uma parceria com a assinatura da Sierra, de móveis Sierra, então toda a área comum vai ser muito bacana, vai ter um rooftop lá no alto, que vai ser um bar bem bacana, uma academia lá no 40º andar, então vai ser um empreendimento bem bacana. E para finalizar, hoje nós temos a WeScale num processo de estruturação para nós lançarmos alguns infoprodutos para gestão com relação ao processo de franquia. Então a ideia é estar explorando mais a imagem minha, do Léo e do Fred, em alguns, dentro de segmentos diferentes que cada um é melhor, para trazer processo de gestão para o negócio de franchise. Então, todos esses projetos que nós temos, basta saber se nós vamos dar conta de executar. Vamos! Já deu certo. É isso, então. É isso, muito obrigada, Nadine. Foi, assim, excelente, como eu falei. Com certeza a nossa conversa aqui são sementinhas, né? Quando tu passa teu conhecimento, são sementes que você planta e com certeza impactou muito, me impactou como pessoa e me impactou como empresária também. Então, muito obrigada por esse papo. Sim, um sentimento de inspiração e mentoria junto. Gostei muito. É muito inspiradora a sua história, né, Nadine? Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado pelo convite, muito feliz. Obrigado pelos elogios aí. Parabéns por tudo que vocês vêm construindo. Espero que vocês tenham um ano de muito sucesso, apesar de nós estar vivendo num país meio difícil, mas nós vamos passar por essa e todos nós vamos chegar no final do ano aí muito bacana. Obrigado. Amém, recebo. Parabéns. E obrigada por vocês estarem aqui conosco e conectar pessoas e propósitos no melhor lugar para sua empresa. Essa é a nossa missão. E já siga a gente para os próximos episódios, curta esse episódio e compartilhe com quem você acha que deve ouvir essa história inspiradora. Até a próxima.